Fala galera, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao nosso treinamento falando das estruturas de controle e dos laços. É uma parte fundamental na tecnologia, no desenvolvimento de software, e a gente vai entender como o C Sharp usa e como se usar, quando usar uma, quando usar outra. Então, bora pro vídeo. Vamos compartilhar a tela aqui, beleza. Estamos aqui na nossa ideia. A estrutura básica, então, como nós temos, é um teste. Para que a gente vai fazer um teste? Testar se um número é maior que o outro, se o usuário digitou uma informação A ou uma informação B. Então, é simplesmente uma condição que, se você quer que ele seja maior que um número A seja maior que o número B, ou um nome A seja igual ao nome B, ele vai fazer uma coisa ou faz outra. Então, a gente tem uma estrutura que é o se, que é o if. If do inglês é se. Se uma coisa, então faça determinada coisa. Se não, faça uma outra coisa. Então, vamos colocar aqui int idade 1, idade 2. Vamos já inicializar essas idades, como a gente já havia falado. Vamos criar dois nomes, string nome 1 igual string ponto string ponto empty, e vamos nome 2 string.empty, tá ótimo. Vamos apagar isso aqui e vamos colocar aqui. Qual o seu nome? Nome 1 recebe console.readline. Isso não é nenhuma novidade, tá? Console 2.writeline. Digite o outro nome. Nome 2, readline, tá? Se a gente quiser, aqui tá errado, beleza? Se a gente quiser mostrar isso na tela, a gente já aprendeu também, console.writeline. E eu vou fazer uma interpolação aqui, vamos lá. O primeiro nome é nome 1 e o outro nome 2, beleza? Então, vamos só compilar, dar um F5 ou só apertar aqui no build e run. Espera compilar. Tá dando para ler? Acho que tá, né? Qual o seu nome? Mauro. E o segundo, Pedro. O primeiro nome é Mauro e o outro é Pedro. Beleza, sem novidades. Agora a gente vai entrar com as idades, tá? Console.writeline. Digite a idade de nome 1. Deixa eu colocar a interpolação aqui. Digite a idade do nome 1. int.parse. Beleza? Isso a gente já aprendeu. Console.writeline. Digite a idade de nome 2. Beleza, fechou, ponto e vírgula. Idade 2 recebe int.parse console.readline.
beleza? A gente já aprendeu isso, sem novidade. Se eu quiser empreender, console.writeLine, nome 1 tem idade 1 e nome 2 tem idade 2, beleza? Sem novidade, vamos compilar e rodar F5. Vamos lá. Mauro, Pedro. Mauro tem 10 anos e o Pedro tem 12. Beleza, Mauro tem 10, certo? Mauro tem 10 e Pedro tem 12. Perfeito? Agora, se a gente quiser escrever na tela, se o fulano, quem é o mais velho, digamos assim. Então, para essas situações, a gente vai ter uma condicional. A gente vai, se o primeiro parâmetro, não é parâmetro, mas se a primeira variável for ou maior, ou for igual, ou for menor, toma uma ação, se não, toma outra. Então, assim, o mais básico é assim, if, que é o nosso se, abre parênteses, idade 1 for maior que idade 2, nós temos o que? Console.writeLine nome 1 nome 1 é mais velho. Essa aqui é a primeira situação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendo se o idade 1 é maior que o idade 2. Eu poderia fazer o menor, tá? Então, se for idade 1 for maior que o idade 2, o nome 1 é mais velho. E pronto, acabou. Vamos fazer só assim, tá? Se eu quiser testar a outra opção, if idade 2 for maior idade 1, console.write nome 2 é mais velho. Então, o que vai acontecer aqui? Se o idade 1 for maior que o idade 2, eu vou escrever isso aqui. Se não, se o idade 2 for maior que o idade 1, eu vou escrever isso aqui, tá? Então, vamos testar. Mauro, Pedro, 10, 12. Ou seja, o Pedro é mais velho. Mauro tem 10, Pedro tem 12, Pedro é mais velho. O que aconteceu aqui? Ele verificou se o idade 1, que é 10 anos, era maior do que 12, e não é. E por isso ele não executou esse bloco de código. Aí ele passou para a próxima linha e verificou se o idade 2 é maior do que o idade 1, verificando que sim, é maior, e por isso ele executou essa parte. Vamos colocar aqui um breakpoint. Eu não sei se eu falei, eu acho que eu não falei isso. Quando você quer executar um código passo a passo para saber o que está acontecendo, você coloca um breakpoint. Mais para frente, se vocês quiserem sentirem necessidade de
saber um pouco mais sobre breakpoint, mas basicamente você clica aqui do lado no Visual Studio. No Visual Studio Code é um pouco diferente essa parte. Você coloca um breakpoint aqui e vamos mandar rodar. O que vai acontecer? Olha só, Mauro, Pedro, 10, 12. Mesma coisa. Aí parou aqui, tá vendo? Ficou amarelo. E agora a gente ganha a possibilidade de saber o que está acontecendo no nosso código. Vamos lá, aqui, ó. Se você botar o mouse aqui na frente, deixa eu tentar chegar mais para frente. Olha só, idade é o que? Idade é 10. E o idade 2 é 12. Então, o que eu posso fazer aqui também no debug, né? Eu posso simplesmente pegar isso aqui, clico com o botão direito e Add Watch. Quick Watch. Quick Watch ou Add Watch, tá? Faz. Você consegue escrever teu código e executar ele com o código, teoricamente, em tempo de execução parado, né? Então você pode executar diversos tipos de testes, saber exatamente o que está acontecendo. A gente vai ver isso muito ao longo do curso, né? Então, com uma situação básica dessa, fica fácil. Então, o que tem idade 1? Idade 1 tem, vamos saber o que tem aqui. A gente já viu que tem 10 e o idade 2, 12. Então, vamos colocar aqui o idade 1 é maior que idade 2 e ele executou o valor, o retorno é o falso. Ou seja, se ele é falso, ele não vai entrar nesse se aqui. Então, se o idade 1 é verdade que o idade 1 é maior que o idade 2? Não, não é. Então, ele simplesmente não executa. Tá? Então, vimos que deu falso. Vamos apertar o F10, porque o F10 é o quê? Deixa eu... Aqui, ó. O F10, o F11, ele passa por dentro. Nesse caso, não vai acontecer nada, porque ele não vai entrar nessa condição. Ele vai apertar o F10, o Step Over, ou seja, ele passa por cima, ele não entraria nessa determinada função. Então, posso apertar o F11 ou F10 nesse caso, que não vai fazer a menor diferença. Vamos apertar o F11. O que aconteceu? Deu falso. Agora, vamos testar uma segunda condição. Qual é a situação? O idade 2, que é 12, é maior que o idade 1, que é 10. Ou seja, vamos botar aqui o nosso Quick Watch. Olha só, na outra possibilidade, no outro momento, ele era falso. Agora ele é verdadeiro. Ou seja, ele é uma verdade, e por esse motivo, se eu der um F11, um step into, ele vai entrar nessa condição. Ó, entrou naquele código e vai escrever o nome 2, que é Pedro, é mais velho. Vamos executar e acabou. Cadê? Pedro é mais velho. Então, aqui nós temos 2 ifs para testar, tá? Só que, o que acontece? Nesse caso, é um exemplo bem banal, digamos assim, e nós temos 2 ifs, um logo abaixo do outro. Isso, por si só, ele não é uma boa prática. Para um exemplo tão esdrúxulo, digamos assim, tudo bem, funciona. Mas não é uma situação bacana. Nesse caso, como nós só temos 2 variáveis, o idade 1 e idade 2, se o idade 1 não for maior, é porque nem maior ou igual, é porque o idade 2 é maior. Então, vamos representar isso. Uma outra forma de se fazer, então, vamos fazer assim. O idade é maior do que o idade 2?
o idade o idade 1 é maior que o idade 2? Se for, beleza. E se não for? Qual é o se não? E esse se não, como é que a gente escreve? Else console nome 2 é maior. Por quê? Aqui, se não for uma condição, é outra. Não tem jeito. Vamos lá. Ou seja, se o idade 1 for maior que o idade 2, ele vai entrar nessa condição. Se não for, ele vai entrar na outra condição. Mauro, Pedro, 10, 12. Ou seja, o idade 1, que é 10, é maior que idade 2? Não. Então, ele só vai entrar direto no nosso else e vai escrever idade 2 como o nome 2 como uma verdade. Pedro é mais velho, tá? Agora, o que acontece? Eu quero testar se, por exemplo, o que acontece? Eu quero testar uma coisa. Olha só que legal. Mauro, Pedro, 10, e o Pedro tem 10 anos. O que será que vai acontecer? Olha só, o idade 1 é 10, é maior que o idade 2? Não, ele deu falso, tá vendo? Ele deu falso. Só que agora, ele necessariamente vai entrar no else. Só que a resposta não está certa, porque Pedro tem a mesma idade de Mauro. E aqui ele está dizendo que Pedro é mais velho. E agora, o que eu faço? Para essas situações, a gente tem uma continuação, que aqui é o se, e aqui é o nosso se não. Só que se eu quiser falar assim, Mauro é maior que Pedro, é mais velho que Pedro? Não. Se Pedro é maior do que Mauro? Não. Se qualquer coisa. Se eu quiser botar outros ifs, o nome disso é if alinhado. Então, se eu quiser realizar um novo teste, no else, eu coloco else if e idade 1 igual idade 2. Perceba que aqui eu estou colocando 2 iguais. Esse 2 igual, por quê? Porque se eu colocar um igual, eu estou, teoricamente, atribuindo o valor do idade 2 em idade 1. Então, toma cuidado com isso. Eu quero comparar, é uma comparação. Idade 1 igual idade 2. Vamos escrever, ambos têm a mesma idade. Beleza? E agora sim, else, se não for nem igual e nem maior, eu quero escrever console 2, Pedro é mais velho. Vamos executar. Ou seja, olha só. Idade 1, 10, é maior que idade 2? Não. F11. Idade 1 é igual à idade 2? Sim, é verdade. Então, ele vai escrever isso aqui, escreveu e caiu fora. Ele vai, simplesmente, se tivesse alguma outra instrução aqui, ele passaria. Então, aqui, ambos têm a mesma idade. Então, o else if é o se não se. Fala, pessoal. Eu notei que o final do meu vídeo deu um problema na gravação, então eu estou tendo que parar o vídeo aqui. Mas na próxima aula eu vou dar sequência no if
e a gente ainda tem alguns pontos a se falar que são if ternário e outros tipos de teste, tá bom? Então peço desculpas. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, digita aí embaixo que eu vou ter muito prazer em responder, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Mauro Pena, eu sou analista de sistemas e estou aqui para tentar ajudar você nesse conhecimento da linguagem C Sharp, tá certo? Obrigado, galera. Vamos para o próximo vídeo.